Gravando, presidente. Muito obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 7 de março de 2025, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento Isabel Almil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, doutora Maria Cláudia Silveira, representante fiscal. Também registro a presença do advogado para acompanhamento do julgamento e realização de sustentação oral, doutor Giancarlo. E o doutor Giancarlo. É que hoje nós só temos o doutor para acompanhar o julgamento. Normalmente são vários advogados acompanham. Então, vamos lá. Iniciando, processo 4096171, Procter Gamble, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso misto. Dr. Silag, o Dr. Giancarlo, a princípio, já adiantou que só vai fazer um acompanhamento do julgamento. Então, se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, ou melhor até, ir direto ao voto, acho que conseguimos aí otimizar o julgamento. Obrigado, bom dia a todos. Aqui se trata de um recurso misto. Estão sendo julgados recursos ordinários, mais de um recurso ordinário. É o recurso ordinário interposto pela autuada e os recursos interpostos, o recurso interposto em conjunto pelos solidários Anderson de Souza Garcia, Alan Augusto Vaz Maia, João Eduardo Vaz Maia e Egon Krenk. E ainda mais um recurso ordinário da Solidária Transportadora Jolivan Limitada. E é um recurso de ofício também, porém o recurso de ofício tem como objeto apenas a redução dos juros de mora à taxa Selic, pela decisão de primeira instância. O auto de infração compreende duas acusações, que são de falta de pagamento no item 1, falta de pagamento do ICMI e do ICMS-ST, devido por supostas operações interestaduais de valor correspondente à diferença entre a alíquota interestadual aplicada na emissão dos documentos e a alíquota interna, uma vez que não restou comprovada a emissão dos documentos fiscais. Uma vez que não restou comprovada a saída das mercadorias do território paulista. E o item 2 é falta de pagamento do ICMS-ST na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadorias classificadas nas NBMs tais, sujeitas ao regime de substituição tributária, que foram remetidas, indicando as notas fiscais como destinatária uma empresa estabelecida no Espírito Santo, sendo que também não foi comprovada a saída das mercadorias do território paulista. Esse processo já teve várias idas e vindas, acho que essa é a 4ª Câmara Julgadora por onde ele passa. Na verdade, os retornos se deveram para que houvesse algum saneamento, uma apreciação de documentos trazidos extemporaneamente ou de informações trazidas também extemporaneamente. Houve recurso especial que não foi conhecido, houve também pedido de retificação de julgado que não, em relação à decisão da Câmara Superior, que também não foi conhecido, e os autos retornam para julgamento. E sendo que também que houve uma nova, diante de uma das decisões de Câmara Julgadora, houve uma nova decisão de primeira instância. E a decisão de primeira instância, como eu já esclareci no início, manteve a autuação, manteve a autuação e os solidários, reduzindo apenas os juros a taxa de juros de mora, a taxa Selic. Bom, só para contextualizar, o auto encontra-se muito bem elaborado e guarnecido de provas, e todo o contexto encontra-se explicado no
relatório circunstanciado, denominado de termo de constatação fiscal do auto de infração tal, as folhas 8 a 49, que falam sobre que dizem explicam que a infração decorre da operação Elipse, que foi deflagrada e identificou o esquema de evasão fiscal com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária no Estado de São Paulo através de operações interestaduais simuladas. Então, esse auto de infração decorre dessa operação. E só falando rapidamente, as empresas envolvidas no esquema, o que foi aferido, assim como a autuada, se beneficiavam da aplicação da alíquota de ICMS reduzida, reduzida para 4%, 7% ou 12%, dependendo do estado destinatário, e também não havia o recolhimento do ICMS-ST, tendo em vista que não havia protocolo de substituição tributária para as operações entre as empresas envolvidas. E, enfim, a fraude consistia na emissão de documentos fiscais consignando operações interestaduais, sendo que as operações não ocorriam de fato, ocorriam apenas internamente dentro do estado de São Paulo. Aí discorro, relato assim mais extensamente sobre a questão da simulação, que o fisco comprovou e acusou a ocorrência dessas operações e o contribuinte apenas traz alegações ao longo do processo, porém não conseguiu comprovar efetivamente as suas alegações de que as operações tivessem sido realmente interestaduais. A documentação trazida com relação, inclusive, a transportes não consegue comprovar a efetividade das operações. A título de exemplo, não a título de exemplo, mas um dos fatos é que o fisco estadual paulista esteve no estabelecimento no Espírito Santo e verificou que, ao mesmo tempo que, numa certa data, o contribuinte o autuado emitiu notas fiscais de remessa de mercadorias de São Paulo para o Espírito Santo, ao mesmo tempo, no estabelecimento que deveria receber as mercadorias, aquele estabelecimento era um galpão vazio, que não tinha nada, absolutamente nada, nem infraestrutura para estocagem ou para remessa de mercadorias, e naquele dia nenhuma mercadoria chegou ali, assim como nem nos dias anteriores ou posteriores. No entanto, foram emitidas notas equivalentes a alguns milhões de reais, equivalentes a centenas ou mais caixas de mercadorias. Portanto, ficou configurada a simulação. Mas esse é apenas um dos poucos exemplos fáticos de que realmente trata-se de uma simulação. Enfim, eu falo bastante sobre a menos que haja alguém questione, algum dos senhores questione, quer dizer, eu falo inclusive sobre a questão dos canhotos, uma série de coisas aqui em detalhes, conforme se depreende tanto desse relatório termo de constatação inicial, quanto da manifestação fiscal posterior, que esclareceu ainda mais as operações. E digo que, enfim, isso com relação à caracterização, à configuração das acusações, e com relação aos solidários, que são quatro pessoas que foram colocadas no polo passivo, e a transportadora, os solidários questionam a sua colocação no polo passivo, porém, as operações tinham como destino a empresa Liderança no Espírito Santo, e a suposta empresa Liderança no Espírito Santo, que não estava funcionando, e os quatro solidários eram sócios dessa empresa, sócios administradores dessa empresa. Portanto, restou plenamente configurada a solidariedade desses quatro sócios da empresa. E com relação
a transportadora transportadora Jolivan, por sua vez, é a que realizava o transporte das mercadorias, e sendo que não foi minimamente comprovado o efetivo transporte na forma como constante das notas fiscais, e, portanto, ela também foi arrolada no polo passivo, e sendo também, consta também como adequadamente como responsável solidária. Eu trago a fundamentação para que os quatro sócios da transportadora sejam mantidos como responsáveis solidários, e uma vez que restou demonstrado o interesse comum de todos eles com a autuada, uma vez que havia o claro interesse, quer dizer, todas as operações foram feitas de modo a se sonegar imposto, e aí fica comprovado o interesse comum de todos eles, todos os solidários com a autuada, a participar desse lucro. E com relação a questões preliminares, não há que se falar aqui da confiscatoriedade, que, uma vez que as multas estão de acordo com a infração capitulada, não se questiona aqui a constitucionalidade da lei que instituiu a multa, redação da lei, do artigo 28 da Lei 3457. E com relação ao recurso de ofício, entendo correta a decisão de primeira instância, que reduziu os juros de acordo com a taxa Selic, portanto, mantenho essa redução. E de forma que eu conheço de todos os recursos, os ordinários e de ofício, e nego provimento a todos eles. Portanto, eu mantenho integralmente a decisão de primeira instância, que manteve as acusações e os responsáveis solidários, apenas reduzindo a taxa de juros, reduzindo os juros de mora à taxa Selic. Esse é o meu voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Concordamos com o voto, parabenizo o doutor Silag. É um caso bastante conhecido aqui, né? Então não tenho comentários. Obrigada. Doutora Marilena, doutor Flávio. Bom dia a todos, na pessoa da presidente. Eu cumprimento também o doutor João, eu vou acompanhá-lo. Obrigada, doutora Marilena. Bom dia a todos novamente. Eu também cumprimento aí o doutor João Carlos pelo voto, processo bem extenso para análise aí, então a tramitação longa já, e não tenho nada a acrescentar ao voto e vou acompanhar. Doutor Silag também eu vou acompanhar, até porque eu já também participei de outros processos dessa empresa, me parece que são dessa autuada, me parece que até são similares, então eu vou acompanhar. Deixa eu só perguntar, doutor Jean, o senhor levantou a mão? Não. Não, não. Não? Tá certo. Então, eu vou encerrar debates. Quórum. Em votação. Então, o processo 49.171, os recursos ordinários foram conhecidos e não providos, e o recurso de ofício conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Jean. Muito obrigado. Bom dia e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Obrigada para o senhor também. Doutora Isabel, antes Pois de você passar para o meu processo, o patrono tinha pedido para
despachar, para conversar. Então, como nesses casos eu ouço a sustentação oral, eu ia ouvir a sustentação oral, mas ele não veio. Tá bom. Então, você Retiro, devolvo. devolve para mim, Tá, por favor. O devolvo relator, sim. hein? Não esquece. Tá bom, vou fazer isso agora. Então, o processo 50.23.415, a Ellison, eu vai retornar para a relatora. Então, devolver para o relator. Será retirado de pauta e devolvido para o relator. Pronto. Devolvido, doutora. Então, doutor Flávio, podemos seguir aqui a sequência? Aí o próximo seria o seu. Podemos Sim. seguir? Então, processo 41.43.392, Bruno Notari, processo de relatoria do doutor Flávio. É um recurso ordinário. Doutor Flávio, não temos presentes. Então, fica a seu critério aí um Bom, o auto resumo. de infração. Tudo bem. O auto de infração ele trata sobre ITCMD, porém, o recurso ordinário trata da questão da intempestividade da defesa apresentada. O que ocorreu nesse processo aqui? O auto de infração ele foi lavrado na época da pandemia e contra a pessoa física, ele é auto de TCMD. Nesses casos, como geralmente a pessoa não é cadastrada no EPAT, o processo ele é protocolado fisicamente no posto fiscal. E na notificação do auto de infração, em razão da pandemia, constava a faculdade de se apresentar a defesa por e-mail. O auto de infração ele foi lavrado dia 13 de julho de 21 e consta o protocolo da defesa como dia 16 de agosto de 2021. Então, esse auto ele foi julgado essa defesa ela foi julgada intempestiva no julgamento de primeira instância, e dessa decisão o contribuinte recorreu apresentando cópia do e-mail mandado com a defesa com data do dia 12 e, e cópia também do e-mail aí já com data do dia 16 do servidor público que processou a defesa, né, que juntou a defesa no EPAT com data do dia 16. Então, se a gente analisar aí o protocolo que consta no auto, o protocolo foi feito pelo servidor público no dia 16, referente ao arquivo que o contribuinte enviou no dia 12. Só que se perdeu essa informação aí da questão do e-mail. Então, o julgador tributário ele considerou a data do protocolo do servidor público e não a data da remessa do e-mail. Então, tem também uma questão aqui levantada pela representação fiscal, não se questiona que o atendimento foi dia 12, mas se questiona que o e-mail foi enviado fora do horário comercial. O e-mail teria sido enviado às 7 da noite, 7 e pouco da noite. Então, eu estou considerando válida aqui a apresentação do e-mail, considerando que o prazo é em dias, não é em horas, né? O prazo são 30 dias, não são, o prazo não é dado em horas. Cito aqui o artigo 82 também, que prevê que os atos praticados no sistema eletrônico podem ser praticados até o último horário do dia. E estou conhecendo aí do recurso ordinário e dando provimento para anular a decisão de primeira instância para que seja conhecida a defesa apresentada. Em linhas gerais, é esse o voto aí. Muito bem, doutor Flávio, parabéns e cumprimento pelo voto. Representação? Olha, doutora, eu não vou me opor, porque isso é uma situação muito peculiar de pandemia, e essa questão do horário é bastante confusa. Meu marido trabalha em TI, ele diz assim, às vezes você recebe um e-mail
e ele está com o horário depois do que você viu, porque ele foi enviado de outro país, então o servidor dele está em outro país, tem uma questão muito confusa aí, então eu não vou me opor. Eu acho razoável, inclusive. Perfeito, obrigada. Obrigada, representação. Doutora Marilena, doutor Silag. Eu também vou acompanhar, porque situação de pandemia e esse ponto do horário de e-mail aí, eu já até participei, acho que é do Dr. Flávio mesmo, outro julgamento, acho que similar na Sexta Câmara, e eu acho que não é em horas mesmo, né? É em dias o prazo. Eu vou acompanhar, presidente. Perfeito. Obrigada, doutora. Também parabenizo a análise do Dr. Flávio e também vou acompanhá-lo, porque acho que não acho que uma decisão diferente, de repente, poderia incorrer em cerceamento da defesa, então é melhor sanear o processo mesmo. Vou acompanhar. Perfeito. Também vou acompanhar, doutor. E às vezes, né, doutora Marilena, a gente corta isso na carne, né? Essas questões de prazos, horas fixadas e tal. Não, e sem dizer que às vezes o sistema não funciona, né? Você começa a tentar desde cedo e você vai conseguir no último minuto do dia. Então, às vezes, a culpa nem é do contribuinte, coitado, né? Exatamente. Essa questão do horário é assim, já teve vários problemas, porque às vezes quando você manda uma mensagem eletrônica, ele vai para um servidor. Às vezes esse servidor, ele não está no Brasil, ele está em outro país. E aí você recebe, eu já recebi e-mail assim, 10 horas da manhã e o horário estava que era 2 da tarde, entendeu? Então, assim, é muito, muito confuso isso. Então, Não, e tem o ponto da lei, né? Que fala em dias, não fala em horas, né? Então, o CPC ele alterou, né? Antes eram 48 horas os embargos e aí mudou para dias exatamente para esse problema, por conta disso, né? E a própria lei fala que é dias, né? Então, acho que não tem muita discussão, não. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou encerrar debates. Fora. Votação. Muito bem, então, o processo 41.43.392, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Encerrar o julgamento e ok. Certo. Bom, agora nós vamos para o processo 50.36.359, Gol Combustíveis, processo de minha relatoria, um recurso ordinário. O voto já está disponível. Aqui são 5 infrações. Bom, não temos aqui inscritos, né, para acompanhamento. São 5 infrações de falta de pagamento de imposto e de crédito indevido. Aqui são aquisições de etanol. E não houve comprovação alguma do contribuinte. O contribuinte, ele apresenta aqui uma defesa, vou ler apenas alguns trechos, mas ele apresenta uma defesa alegando que o AIN seria insubsistente, porque a fiscalização não teria analisado, aqui no item, pensando aqui no item 15, uma informação importante, a autuada ela foi notificada, foi solicitado prorrogação de prazo, essa prorrogação de prazo para apresentação de documentos, ela foi deferida e o contribuinte não atendeu nenhuma das notificações. Ela alega uma insubsistência do AIN, pois ela entende que o fisco, ao apurar a falta de pagamento do imposto relativo às operações com aquisição de etanol hidratado de fabricante localizado no estado de Goiás, deixou de considerar a existência de créditos remanescentes do período apurado. Então, lá no item 17, eu trago aqui, 17 e 18, eu transcrevo 2 trechos do recurso.
que entende que o fisco deixou de proceder à análise comparativa detalhada entre os novos débitos e as apurações mensais do contribuinte, deixando de examinar os efeitos desses lançamentos adicionais em sua conta contábil. Diz que o agente administrativo deveria essencialmente reconstituir a apuração de cada período no qual o débito foi identificado, com o propósito de verificar a eventual existência de um saldo devedor sujeito à cobrança. Alega que seria nulo, então, por não ter sido considerada a existência dos créditos remanescentes, nos períodos fiscalizados para atender o princípio da não cumulatividade. Esse argumento eu entendo que ele não encontra amparo legal, a existência de saldo credor ou até devedor no período apontado pela fiscalização não exime o contribuinte de responder pela conduta infracional, de falta de pagamento do imposto ou acreditamento indevido, especialmente quando o contribuinte não apresenta qualquer elemento de prova ou norma legal para suportar os seus argumentos. Eu transcrevo aqui um longo trecho da decisão recorrida, que ela analisou todas as questões trazidas aqui em sede de defesa. Todos esses pontos foram refutados pela decisão recorrida, e sigo lá no item 22. Portanto, a decisão recorrida foi bem fundamentada e não encontrou, após análise dos argumentos da atuada, qualquer mácula no trabalho fiscal ou justificativa contra a conduta irregular do contribuinte, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. No curso da instrução processual, a autuada não apresentou provas de suas alegações ou demonstrou qualquer equívoco das apurações realizadas pelo fisco. E só para contextualizar aqui, a contribuinte, em sua defesa, ela, além de não ter atendido as notificações, ela também, em defesa, não trouxe documento algum. Ela alega que a taxa Selic, mas este AIN já está contemplado com a aplicação da taxa Selic, então nada a ser deferido. Ela faz aqui algumas menções acerca das multas, que teria caráter confiscatório, mas as multas aplicadas guardam proporcionalidade ao ato infracional, fundamentada em norma válida, não sendo possível sua redução ou relevação, pois há exigência de imposto. O recorrente também não apresentou qualquer elemento para afastar as penalidades aplicadas, e qualquer alegação aqui de inconstitucionalidade também deve ser afastada pelo artigo, em razão do artigo 28. Então, portanto, eu conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento. É como voto. Representação. Parabenizo, doutora, pelo voto e concordo. Sem mais comentários. Obrigada. Eu cumprimento pelo voto e vou acompanhar, doutora. Obrigada, doutora Maria Helena. Também parabenizo pelo voto e não tenho nada a acrescentar, vou acompanhar. Obrigada, doutor Silag. Também, doutora Isabel, cumprimento aí pelo voto e vou acompanhar sem ressalva alguma. Obrigada, doutor Fábio. Agora deixa eu só salvar aqui. Acho que está aparecendo o voto, né? Então, na questão antecedente, conhecido, não voto. Encerra o debate. Fórum. Doutor Silag.
Muito bem, então, o processo 50.36.359, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Certo. Certo. Muito bem. Muito bem, pauta concluída. Os processos encerrados. Tudo resolvido. Bom, então, não havendo outras questões, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 7 de março de 2025. Vou pedir a gentileza, agradeço a gentileza e a dedicação de sempre, e vou pedir a gentileza para que o Oswaldo encerre a gravação.